Não vai ligar a televisão? Tá com problema. Tá. Vou modificar. Show. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, sexta edição aqui do IntegraCast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo para trazer aqui para você um bate-papo onde nós vamos descobrir coisas incríveis aqui, uma jornada de crescimento, uma jornada de descoberta em busca do propósito. Essa palavra tão dita, tão pronunciada nos últimos tempos, né? É objeto de desejo de tantas pessoas, e nós temos aqui na nossa frente hoje uma pessoa que vai falar como ele construiu a sua trajetória profissional e quais foram os questionamentos que ao longo desta caminhada surgiram, questionamentos que tratam do propósito, Newton. Perfeitamente, César. Sejam todos muito bem-vindos à nossa audiência estimada para mais um episódio, César. Mais um. Mais um episódio, mais uma peça desse quebra-cabeça infinito de uma egrégora que estamos formando aqui. Exatamente. Hoje, com uma presença aqui maravilhosa, trazendo para a gente nada mais, nada menos do que um tema de sucesso a um propósito, né? Levantaremos aqui hoje questões sobre aonde nós encaixamos essa ideia de atingirmos o sucesso, mas esse sucesso que você atingiu até agora é o seu propósito? Nós temos aqui uma jornada de empreendedor em busca de um significado. Olha aí, que bacana. E está conosco Jorge Galas. Meu querido, muito bem-vindo agora no YouTube ao vivo. Perfeito, muito obrigado, César, Newton, pelo convite. É uma honra estar podendo conversar aqui com vocês hoje, né, nesse ambiente descontraído, para a gente poder falar sobre empreendedorismo, propósito, né, e como ambos se conectam, porque eu entendo que empreender, né, a gente acha que é um cargo, que é uma função, mas tem muito mais do que isso, porque a gente está se relacionando com clientes, a gente está se relacionando com a comunidade, com fornecedores, e todo mundo é impactado pelas nossas ações. Então, acho que vai ser legal conversar sobre isso. Show de bola. Aquela questão do network, ela é muito poderosa, né? E através do Michael, eu acabei me conectando no Jorge, através de um convite para participarmos de um evento. E esse evento, ele tratava do CPF e do CNPJ. Eram dois assuntos. E lá foi uma imersão em um sábado dentro do Instituto Caldeira, Newton, que nós desfrutamos da companhia de várias pessoas, líderes, pessoas com resultado, que trouxeram ali a sua história, né? A sua história, o seu porquê de estar vivo, o seu motivador de estar vivo. Então foi muito bacana. E ali eu pude ver que existe dentro do Jorge o anseio de levar isso agora para o estado, que está para o Brasil, construir algo que possa trazer, Newton, um nível de consciência muito maior para quem está empreendendo. Porque muitos empreendedores, muitos empresários estão presos dentro de um ciclo, dentro de uma busca contínua de meramente um resultado financeiro. E nós podemos, estávamos falando aqui antes de começar, nós podemos entender que a nossa vida ela começa a mudar e ter um sentido, ter uma leveza, ter uma alegria muito maior quando nós começamos a nos doar. Não é doar o lucro da empresa, não, é se doar como ser humano para ajudar o outro, para tirar o outro, quem sabe, de um momento difícil, de um circuito, de um pensamento destrutivo, uma palavra, um abraço, um direcionamento. Como nós fomos agraciados aqui pela presença da Fernanda, que é dona aqui proprietária da Uzi, do Cowork, e que em uma conversa aqui talvez de 20 minutos, eu já tirei duas questões para implantar na empresa, né? Muito então, bom. A gente se conectou e já houve o ganho, né? Exato. Já houve o ganho de estar aqui. Então, eu quero essa primeira pergunta, né? Que tu nos traga assim para nós o motivo, o que está te trazendo, o que está fazendo com que tu olhe assim para o todo, para as pessoas que estão empreendendo, diga, poxa vida, eu posso contribuir aqui desta maneira. Da onde veio isso, Jorge? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é, antes de avaliar uma questão de uma empresa, é entender as motivações pessoais, né, de cada pessoa. Porque ao empreender, muitas vezes eu pergunto, o que te motiva a empreender?
né? Por que você quer empreender? E existem os motivos errados. Porque eu não quero ter chefe. Porque eu quero fazer muito dinheiro. E tudo bem, são consequências de fato de quem empreende bem, mas vai muito além disso. Porque eu já tive experiências de trabalho onde eu não era feliz, porque eu não fazia o bem para as pessoas, no sentido assim, eu tinha que vender produtos que eu não compraria, e aquilo me fazia mal, né? Então, assim, eu era bem remunerado, era bom, era confortável, carro do ano, tudo certo, mas faltava algo, né? Faltava... no final do dia eu não dormia bem, né? E aí eu comecei a refletir sobre as motivações humanas para tudo que a gente faz, né? O que que nos move, o que que faz a gente querer acordar de manhã cedo e nos movimentar, porque o nosso corpo ele é feito para a gente sobreviver. Então, se a gente não tiver uma motivação, por que que a gente vai correr atrás, né? E essas motivações que me fizeram a estudar um pouco mais a mente humana, me fizeram me conectar muito mais com a espiritualidade, entende? Então, hoje, quando eu busco algum empreendedor, eu tento entender isso. Cara, o que te faz querer ter 100 funcionários, né, ter os clientes que tu tem, ter o estresse que tu tem? Esse estresse tem que valer a pena, porque senão, pra que ter? Exatamente. Ou seja, o ônus, né? Isso. O ônus, ele vem em busca incessante pelo bônus, também tem a consequência do ônus, né? E que ônus é esse, né? Sim. Qual é o preço que tem esse ônus e até onde vai que você consiga sustentar, né? O cumprimento desse ônus, né? E é dado o momento que, como é exigido da nossa parte, despertar a consciência pelo qual o momento que a gente está sendo vivido. Às vezes as coisas estão num momento que a pressão está muito grande, a gente não demanda desse tempo para se direcionar a um estudo de consciência, para saber se eu estou fazendo... A gente só segue o fluxo, né? E aquilo a gente não pode olhar para trás também, né? Eu me lembro sempre daquela cena do Indiana Jones, a bola está vindo, eu tenho que correr. Mas é dado um momento onde nós conseguimos criar um know-how, um certo posicionamento com os nossos negócios, que a gente consegue também ter esse tempo aí. É importante a gente ter esse tempo. Mas, contudo, a importância que se dá sempre para essa atividade é isso que você acabou de falar ali. A essência que você carrega contigo. De saber se você está contribuindo de alguma forma, se com o sucesso que você já está, né, usufruindo, ele te entrega realmente todos os valores que você busca naquele propósito, né? A gente, na verdade, coloca o propósito diante de nós e nos refletimos a ele. E esse reflexo que você enxerga é o reflexo que você buscou, está buscando, está na tua jornada. É interessante a gente sempre perguntar isso, né? A gente fala sempre, em outras conversas, nós falamos aqui daquela máxima que fala sempre que quando nós trabalhamos com aquilo que a gente ama, que a gente é intrínseco na gente, está no nosso DNA, a gente não trabalha um dia sequer, né? Fazendo o que a gente realmente gosta. Jorge, tu citasse que tu trabalhou, então, né? Tu atingiu, almejou e alcançou na tua busca de crescimento um determinado produto, um determinado tipo de trabalho que tu alcançou e nisso tu despertou esse sentimento, né? Que o teu propósito não estava ali. Para um empresário abrir mão de um negócio com sucesso, lucrativo, enfim, né? Tendo, como tu falasse ali, te condicionando uma condição de vida melhor, quebrar essa corrente aí não é fácil para qualquer um, né? Conta pra gente aí o que mais te desafiou a romper esse processo. Sim. Eu acho que eu vou trazer duas experiências, né? Porque quando eu falei dessa questão de vender coisas que eu não acreditava e tudo mais, era quando eu trabalhava em banco. Eu tinha que vender título de capitalização, tinha que fazer empréstimo com taxas acima do que o mercado permitia, né? Porque era a política do banco. Sim. Então, aquilo me incomodava profundamente. Então, aquilo me fez sair do mundo corporativo para empreender. Então, foi o meu primeiro momento de romper. Um segundo momento da minha vida, que daí já era empreendendo, eu tive um clube de pôquer. Então, por que eu abri o clube de pôquer? Para reunir amigos. Essa era a finalidade. Entende?
Só que aí foi andando, eu fui percebendo que não estava fazendo bem para mim e para os meus amigos. Por causa do horário, por causa da questão do dinheiro e tudo mais. Então foi um segundo momento que eu, opa, não estou no caminho certo. E quando eu comecei, então, naquele momento, a frequentar a igreja, entender alguns princípios de que, sim, nós estamos no mundo. Muitas pessoas dizem, nós somos um ser humano com espírito. Eu acho que nós somos espírito com corpo. Não inverto a ordem. Uhum. E aí eu comecei a perceber que tudo que a gente faz aqui no mundo, ele é espiritual. Então, eu sempre tento, ao olhar para algo, entender, isso foi construído por Deus ou pelo ser humano, para conseguir separar. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, meu comportamento mudou. Porque toda vez que alguém vem com uma regra para cima de mim, eu me questiono, essa regra é uma burocracia para proteger quem está no topo ou é uma regra de verdade segundo princípios de Deus? Princípios e valores. Entende? Então, por isso que por trabalhar com inovação, e a inovação tem a questão do quebrar regras, para mim é muito natural começar a questionar tudo, enfim. Então, às vezes, porque na minha empresa é assim. Mas por quê? Entende? Qual então, qual o motivo? O que te motiva a manter essa regra, manter essa postura, manter esse comportamento? Então, a tua decisão ela foi tomada em cima de valores, né? E cada vez mais... Questionamento, né? E cada vez mais, nos ambientes aonde nós nos conectamos, onde nós vamos, as pessoas têm mencionado isso. Têm mencionado isso. Pessoas verdadeiras, pessoas honestas. Esse final de semana eu sentei na mesa com uma pessoa e apenas a ouvi por uns 30 minutos, talvez um pouco menos. E a pessoa disse para mim assim, cara, incrível, a gente não tem mais isso. E eu fiquei pensando, fiquei refletindo qual é o ambiente que ele tá. Porque isso eu tenho todos os dias, de sentar e ouvir e ser ouvido, né? Sim. As pessoas que nós estamos. Então, qual é o ambiente que ele tá? E o ambiente ele vai moldando a capacidade das pessoas, né? Então, a tua decisão no meio da tua jornada, que nós podemos chamar de vida, que nós estamos numa jornada, né? Ela vem por um nível de consciência em valores, em princípios, né? Mas como é que... Eu quero voltar aqui na pergunta do Newton. Como é que foi para ti estar num ambiente ou estar num caminho que pode ser um caminho desejado por muitos, né? Que é estar lidando com tecnologia, com inovação, pensando fora da caixa, olhando de maneira disruptível em termos de tecnologia, em termos de negócio, olhando para o mundo, não tendo uma visão tão minimizada, mas olhando de forma maximizada, olhando para o macro, tendo essa visão de globo, né? Implantando IA, tecnologia, olhando para startups, inovação tecnológica. Como é que é para o Jorge olhar isso, objeto de desejo de muitos, né? Poxa, eu queria estar aqui. Porque aqui eu vou conseguir fazer uma história da inovação, das novas tecnologias do mundo, melhorando, aumentando, criando. Estar aqui e agora decidir pela sua essência, né? Pela sua essência. Cara, eu consigo contribuir da maneira como eu estou contribuindo aqui, eu consigo contribuir no mundo de uma maneira diferente e talvez muito maior. Como é que é esse pensamento assim, Jorge? Eu acho que a tecnologia, ela é remédio e veneno, depende da dose. Por exemplo, o Instagram tá permitindo a gente fazer essa live aqui. Tem pessoas que estão nos assistindo pelo Instagram. Agora, uma pessoa que passa 6 horas por dia no Instagram, tá bom ou tá ruim? Disfuncional, né? Entende? Então, assim, a tecnologia permitiu a gente sair da máquina de escrever e ter um computador. Mas uma pessoa que trabalha 14 horas por dia na frente do computador e não faz nenhuma atividade física, é bom ou ruim? Então, a gente tem que saber a medida que funciona bem, né? Hoje a gente pode andar de Uber, hoje a gente faz transferências no Pix. Então, tudo isso é tecnologia. Só que para nós, a gente vai aceitando o ChatGPT, né? Então, trabalhar com tecnologia, no meu ver, faz sentido quando melhora a vida humana.
Perfeito. Quando não melhora a vida humana, a gente tem que se questionar. E o melhorar a vida humana é ambíguo, né? Porque quando o pessoal tinha que passar acendendo velas na rua para iluminar e veio a lâmpada, essas pessoas perderam o emprego. Mas elas encontraram outras oportunidades. A questão é a velocidade que está acontecendo as coisas agora. Sim. Né? O mundo, a depender da velocidade como for, é bom e ruim. Né? As pessoas precisam entender essas mudanças e saber se posicionar. Né? Muito bom esse olhar aí. Acredito nisso também. Essa demasiadamente crescimento de chegar novidades para gente, de se impactar num primeiro momento, mas daqui a pouco também o ser humano tem essa capacidade altíssima de adequação, de se adaptar às mudanças, às diversidades, né? Até onde isso vai, né? A causa e consequência, né? Hoje estamos vivendo muitas das coisas, a tecnologia traz isso, traz a solução, mas e a consequência disso, como tu bem citou. Muito bom esse olhar. Isso. Por exemplo, eu até fiz um conteúdo esses dias, né, que o Itaú demitiu 1.000 pessoas que estavam em home office por baixa produtividade. Mas é porque as pessoas estavam com baixa produtividade ou porque a inteligência artificial e outros meios facilitaram, automatizaram o trabalho e as pessoas foi diminuindo. Veio à tona, tipo, né? Então, assim, eu acho que essas descobertas, porque, por exemplo, que na inteligência artificial, eu tenho a máquina de escrever, eu tenho o notebook. Eu consigo visualizar se a pessoa está ou não atualizada. Eu tenho o famoso Nokia tijolão, eu tenho o smartphone, eu consigo ver. Agora, se a pessoa está usando IA ou não, a gente, né? E o resultado é o mesmo. A disrupção do trabalho é a mesma, né? Então, onde é que eu elenco isso, por exemplo, com a espiritualidade, que é um princípio, um valor muito forte para mim? Emprego, como a gente já conhece, já tá mudando. Hoje o Brasil é um país de MEIs. Né? Se a gente for olhar o grosso da economia, hoje está na mão de pequenos empresários. É isso que faz a nossa roda da economia girar. Entende? Então, o emprego CLT como antes já está mudando bastante. E a tendência é continuar acelerando esse processo de pejotização, onde cada pessoa tem o seu CNPJ e não precisa estar atrelado a um único cargo. Né? A pessoa pode ter um trabalho ali durante a semana, faz um freela do final de semana e... Então essas tendências... E aí é que entra essa questão da... algo que eu olho muito na minha vida é a questão da dignidade humana. Sabe? A gente tá aqui na Terra pra passar trabalho? Pra sofrer? Ou a gente tá aqui pra ter vida em abundância, como Jesus promete? Vida em abundância, né? Exatamente. Então, assim, existem duas formas de aumentar a dignidade humana. Uma é aumentando renda, só que se todo mundo aumentar a renda, aumenta a inflação. Então, vai continuar a diferença na escala, né, no desequilíbrio social, ou é diminuindo o custo de vida. E é aqui que eu aposto muito, que a tecnologia consegue ajudar. Como a gente oferece dignidade, diminuindo o custo de vida. Então, seja de moradia, seja de alimentação, seja de vestuário, seja de saúde. Então, tudo o que eu avalio de tecnologia e inovação é isso. Como reduzir o custo de vida da população. E a gente viveu, na época da enchente, um período bem interessante, sociologicamente falando. Porque pessoas perderam suas casas, foram morar num abrigo. Seja um ginásio, seja uma escola, né? Sim. Essas pessoas passaram 60, 90 dias morando num abrigo. Sem pagar para estar lá. E todas elas comeram, dormiram, receberam doações de roupa. Então a sociedade se organizou num ecossistema que funcionou e que as pessoas... E fomentou aquilo. Sustentou, fomentou. Viveram o melhor da dignidade que o ambiente proporcionou naquele momento. Então, isso para mim requer um estudo. De como... Chamou atenção ali para ti esse movimento aí. Como esse ecossistema se sustentou. Deu certo.
Foi ali que despertou mais ou menos a questão do propósito que tu tens agora, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto um pouco mais fundo para entender, mas então foi mais ou menos ali, o despertar. Exatamente, porque... Havia um desejo sem clareza e ali houve a compreensão. Isso. Exatamente. Houve no momento ali uma sinergia, né, da ajuda, da comoção, né, enfim, do envolvimento, né, e aí a gente usa esse termo engajamento, engajaram-se as pessoas começaram a praticar o que a gente falou um pouco antes num termo muito bonito que chama-se benevolência, né, dedicaram seus tempos, talvez não tinham valores, né, porque até aquele momento o dinheiro já não importava mais, nada mais disso importava. Mas o que cada um teve para contribuir nesse momento foi o seu tempo. Foi daqui a pouco a sua experiência, o seu coração aberto ali para estar ali dedicando o tempo, abdicando talvez de outros. Muitos deixaram filhos, talvez com os avós, e foram se dedicar ao cuidado. E aí houve uma grande corrente de incentivo para fomentar isso, que linka com isso que tu está falando agora, Jorge. Exatamente. E tu falou bem da questão do tempo, do coração, e eu diria dos talentos. Também. Porque cada pessoa pôde usar seus talentos pessoais de alguma forma para agregar. Muito bom. E que talento que eu usei naquela vez foi conectar pessoas. Foi conectar pessoas e resolver um problema em comum. Entende? Porque o que a gente percebeu? Cada abrigo estava operando de forma independente. Tá? E todos nós, né, temos o perfil ativo, pensante e emocional. Né? Sempre tem os três, mas tem algum em destaque. E os líderes dos abrigos eram pessoas de perfil ativo e emocional. Porque eram pessoas que estavam ali vivendo a emoção do momento. Sim. E ativo porque era urgente. Isso. Então, modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Era um só, não havia outro. Exatamente. Então, cada abrigo estava com modo pensante desativado. Entende? Então, deixa eu só injetar exponenciar essa ação, no caso, quer dizer. Deixa eu injetar uma pergunta aqui que tu não precisa responder agora, pode continuar na tua construção, no teu raciocínio, mas eu quero fazer ela até para te formar esse pensamento. Será que a maioria dos empresários não está vivendo nesse modo sobrevivência? Sim. E não consegue viver um bom período no modo pensante? E por isso vive algumas adversidades, dificuldades? Eu acho que justifica muita coisa, sim. Justifica muita coisa. É aquilo que nós falamos recente. A demanda, ela cresceu de uma certa forma, embora a gente esteja passando uma crise, né? Mas a própria crise demanda também muito trabalho para a gente, né? A gente tem que lidar com tudo e a crise, né? Regular ela para que ela não atinja nossos negócios, né? E esses negócios, o atingir não virar um efeito cascata dentro da nossa estrutura, né? Então a gente se preocupa com o nosso alicerce para ele não jamais ruir diante de uma situação como essa, com essa pressão toda que a gente sofre diariamente, né? No âmbito geral, né? Economia, política, enfim, né? Geração e tudo mais. E isso demanda. Também fica guardado numa caixinha lá, e aí, quando tiver um tempo, a gente conseguir tratar disso. Né? O IntegraCast, ele vem com uma célula muito interessante de trazer esse momento de 1 horinha, ficar aqui no YouTube, ou num outro momento que estiver disponível, para trabalhar isso. Está surgindo aqui uma grande oportunidade de toda a nossa audiência, principalmente o empresariado, tratar de cuidar disso um pouquinho, compartilhando de experiências como a história do George, as nossas histórias que nós já compartilhamos aqui. Sim. Ele é jovem, né? Tá com 33 anos, e nós estamos aqui sobre o tema do sucesso ao propósito, a jornada de um empreendedor em busca de um significado. Mas pelo que tu estás dizendo e a gente trazendo esse ponto de reflexão nosso aqui agora, a gente olhando o cenário macro, falando de microempresários, de pequenos empresários, eu tenho essa sensação daqueles que se conectam comigo, de que o cara não tá, ele tá no modo sobrevivência, ele não tá refletindo, ele não tá pensando. Não tem como. Porque um framework, assim, que eu gosto, que é um diagnóstico simples, assim, o que não digo que é esperado, mas é uma sugestão de tempo.
70% dedicar à operação, 20% dedicar a melhorias e 10% dedicar à disrupção. Explique melhor. Vamos lá. A gente tem 10 turnos na semana de segunda a sexta. Segunda de manhã, segunda de tarde e tal. 7 turnos dedicados à operação, a fazer acontecer aquilo que deve ser feito. 2 turnos dedicados a como podemos melhorar a nossa operação. Reduzir custo, aumentar faturamento, planejar, fazer essa parte. E 1 turno por semana, pelo menos, a disrupção. O que para mim é disrupção? É o que, se existisse no mundo, acabaria com o meu negócio? Boa pergunta, repete. O que, se acontecesse no mundo, destruiria o meu negócio? O que, se acontecesse no mundo, destruiria o teu negócio? Olha que pergunta importante. Porque, por exemplo, hoje quando eu avalio uma startup de tecnologia, eu tenho que perguntar, se o ChatGPT fizer algumas mudanças, mata esse negócio? Entende? Então, a gente tem que avaliar isso, porque um supermercado. Se surgir um supermercado autônomo sem funcionários, que funcione com todos os robôs ali, o supermercado com pessoas não vai ter capacidade de competir por preço. Uma preocupação com a sustentabilidade desse negócio. Né? Exatamente. Qual é até onde isso nos garante. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Né? Em 2015, faz 11 anos, eu andei de Uber pela primeira vez nos Estados Unidos. O primeiro motorista que me atendeu era um mineiro que estava lá. E ele disse assim para mim: Jorge, eu sei que os carros vão ser autônomos. Então eu tô fazendo a grana do Uber aqui para estudar para seguir outra carreira. Né? Então, isso 2015. Hoje, o que acontece? Já existe o carro autônomo. A tecnologia tá pronta. Ela já roda. Sim. Por que ela não virou socialmente aceita ainda? 2 motivos. Um é a questão de legalidade. Se eu bato o carro, a culpa é minha, juridicamente falando. Se um carro autônomo bate, a culpa é de quem? O dono vai jogar pra empresa que produziu o carro e o rolo tá feito. Então, juridicamente isso não tá resolvido. E outra... Está atrelado a algo, não a alguém ainda ali. Isso. E outra, hoje... a o Uber, enfim, aplicativos de logística geram rendas para muitas famílias. Então, se o carro for autônomo, como acontece isso socialmente falando? Então, aí é a dicotomia da tecnologia. Ela já está pronta, ela já existe. Inclusive, se todos os carros fossem autônomos, a quantidade de acidentes reduziria drasticamente, porque o maior problema do ser humano, do trânsito é o ser humano estar dirigindo. Sim. Entende? Então... A inteligência artificial vai afinando isso. Antes de tu falar a tua pergunta, eu quero voltar aqui porque eu achei muito curioso, viu? Vamos colocar em prática isso. Até porque a gente tem 28 minutos de programa, recém começou. Vai compartilhando, você que tá no Instagram aí, chama o pessoal pro YouTube. Entra no o YouTube tá online, pode entrar e comentar lá. Nós temos aqui, vou voltar na métrica dos percentuais. 70% de operação, 20% de melhorias. Eu vou escrevendo aqui, melhorias. Pega a caneta aí, e 10% para romper. Eu quero que tu trabalhe um pouquinho mais a consciência do nosso telespectador, do nosso empresário que está no IntegraCast, falar sobre rompimento. Por que falar sobre rompimento? Porque dependendo do nicho de negócio que o cara tá, ele pode estar com essa ideia de romper. Como que eu faço para garantir que o meu negócio não seja destruído daqui 30 dias? Entende? Porque tu tá falando de ChatGPT. Quando nós olhamos o ChatGPT, já tem o Cloud Code, né? Que é uma tecnologia um pouco melhor, aliás, muito melhor, e que já tá deixando o ChatGPT para trás, né? Então, eu até tava brincando com um parceiro. Poxa vida, recém aprendi de usar o ChatGPT, agora já tenho que aprender a usar o Cloud Code. Isso. Né? Então, já tô desatualizado. Falar um pouquinho sobre essa questão da visão de romper. Como que, na tua ideia, eu consigo romper o meu negócio? Né? Quais são os principais pontos a serem observados, olhando essa questão toda tecnológica e toda a tua experiência com análise de 150 startups? Né? Isso porque a questão do rompimento, vamos para o exemplo da Kodak. Um engenheiro da Kodak apresentou a câmera digital. A Kodak não quis, o cara saiu, montou a empresa, Kodak quebrou.
O Netflix foi oferecido ao Blockbuster. Blockbuster não quis. Netflix hoje tá na todas as televisões, Blockbuster não existe mais. Então, o que eu recomendo para os empresários nessa questão do romper? Eu acho que uma vantagem da gente estar no Brasil é que a gente tem benchmark. Pega o avião, vai para os Estados Unidos, pega o avião, vai para Israel, vai para a China, tu já consegue ter uma tendência do que vai acontecer daqui a 5 anos aqui no Brasil. Né? Então... O gap é tão grande assim há 5 anos? Ou é só uma métrica tua, assim? Vamos lá, em 2015 eu fui num supermercado com um caixa automático. Não existia no Brasil, aconteceu anos depois. Uber, 2015, chegou em Porto Alegre em 2015, os primeiros, né, motoristas. Pagamento no cartão sem senha. Hoje é uma realidade, na época no Brasil era só com senha. Então, vai depender do mercado, mas... Basicamente... Tá estreitando esse tempo aí. Isso. Basicamente, então, Newton e Jorge, para que eu consiga pensar em romper algo, eu preciso sair da onde eu tô. Isso. Do ciclo. Então, mudar de ambiente. Essa é a tua indicação, então, a indicação do Jorge. É aquilo que nós íamos falando. A gente precisa mudar o nosso ambiente para poder enxergar além. Isso. Né? É o tradicional que falamos aquela na gíria, na expressão popular, que é sair da ilha, né? Isso. Pra enxergar a ilha. Porque eu acho que o caminho mais natural, assim, viagem é uma opção. A segunda, feiras e eventos, né? Porque as feiras e eventos são lançamentos de tendência, nós vamos buscar inovação lá, nós vamos buscar ambientes de inovação, como aqui o Use, o Caldeira, outros ambientes de inovação que a gente conhece, porque nesses ambientes é natural falar de disrupção, de novas tecnologias, Perfeito. né? Então, assim, a questão do empresário hoje, que a gente não pode dizer que é uma culpa do empresário, simplesmente a questão de somos pressionados o tempo todo por custos, por manutenção de time, por operações, que de fato, se a gente não se organizar para sair disso, a gente não tem como, porque demanda sempre tem. O sinal de alerta está sempre ligado, né? Na verdade, cabe a nós a percebê-lo, né? Isso. Vejo mais ou menos por esse lado. Pegando o contexto daquela conversa que nós tivemos antes, é interessante, assim, eu procurei sempre para o meu negócio, falando um pouco sobre mim, assim, o meu negócio, de me inspirar em outros segmentos, né? Então, por exemplo, eu visitava uma vinícola, por exemplo, aí tinha lá uma condução, alguma coisa da estratégia de atendimento, da abordagem que tinha do pessoal, e alguma coisa eu convertia para o meu negócio, chegava lá, surpreendia o meu cliente dentro do meu estabelecimento. Ou vou num restaurante, a forma como um garçom, ou a própria a dinâmica de atendimento, adapto ao meu negócio. E a gente vai prospectando essa inovação sempre do negócio. Você vai conseguindo produzir dentro do teu negócio inovação dentro do contexto. Mas realmente a tecnologia ela já entrega um desempenho muito maior para a performance dos negócios, como tu muito bem experiente nisso, né, Jorge? Porque eu acho que princípios de negócio são os mesmos, independente se é um negócio tradicional ou de tecnologia. A questão é a velocidade. Por exemplo, uma indústria, ela vai crescer e vai ter uma sucessão, uma venda, geralmente em 30 anos, desde o início, passa para a próxima geração. Uma startup vai ser 5 anos. Né? E essa questão do contexto, ela é importante porque se a gente for olhar duas empresas gigantes hoje no Brasil, Mercado Livre e Nubank. Mercado Livre é uma empresa argentina, hoje domina o e-commerce brasileiro. E Nubank, o fundador é um colombiano que foi abrir uma conta num banco e não conseguiu abrir a conta. Então ele, né, claro, trabalhava para um fundo de investimento americano, então ele tinha um conhecimento de tecnologia, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de ter quem está à nossa frente para a gente poder seguir de alguma forma. Eu me surpreendo justamente com quem está na vanguarda e não tem quem seguir, tem que inventar. Exatamente. Né? Exatamente. Agora nós falamos aqui sobre uma métrica de operação, de melhorias, de rompimento, né? Tudo muito interessante. Mas para que o empresário, para que o indivíduo CPF consiga
olhar sistemicamente desta maneira, é preciso olhar sistemicamente para si. Perfeito. Né? Entendendo quem é, quais são as suas competências, as suas habilidades, as suas deficiências, as suas fraquezas, né? Uhum. É importante ter esse nível de consciência do CPF, de si, do indivíduo, como que eu estou? Uhum. Eu vou olhar para o meu negócio, mas como é que eu estou organicamente, sistemicamente? Estou saudável emocionalmente, fisicamente, enfim. E aí, esse é um ponto, Uhum. né? E nesse olhar sistêmico. Agora, a fé. Como é que é um empresário cristão, uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que não tem fé? Como é que é o mapa mental? Como é que tu vê? Porque tu tá lidando, Jorge, um pouco mais próximo com esse nicho, né? Uhum. Com o empresariado cristão. Mas tu também tem um contato com aquele cara que não professa uma fé, ou que não tá ligado, Uhum. não pensou nisso, né? Sim. Tá vivendo no modo sobrevivência, vê as coisas de uma maneira diferente. Como é que tu percebe o mapa mental desses dois indivíduos, desses dois seres humanos? Uhum. Né? Como é que tu vê isso? Perfeito. Eu acho que eu fui começar a buscar mais sobre autoconhecimento e espiritualidade em 2019. Foi o ano que eu me despertei para buscar entender quem eu Início da sou. pandemia ali, né? Foi um ano antes, né? Um ano antes da pandemia. Porque por vir do contexto do esporte, na minha infância e adolescência, né, o esporte ele ensina a gente a ganhar, a ser melhor. A gente tem esse espírito de competitividade. Em 2019, o que eu percebia? Eu queria ser o melhor em algo. Eu queria ser o melhor em alguma atividade, que eu fosse realmente em destaque, que eu pudesse, né? E eu não era em nada. Eu sempre sabia alguém que fazia melhor algo do que eu. Eu sempre sabia alguém que, que, que fazia uma determinada atividade melhor do que eu. Então eu não era o melhor em nada. Até que eu li um livro chamado Por que os generalistas vencem o mundo de especialistas? E aí eu fui compreender que eu era um generalista e fui aceitar essa característica. E parar de lutar para ser um especialista. Entendeu? E o que esse livro traz em resumo é que os generalistas eles vão conectar os especialistas. Então, eu preciso saber resolver boa parte dos problemas, mas os problemas que eu não sei resolver não tem problema. Eu só preciso saber quem sabe resolver. E aí eu faço a ponte. Então, indo para um mundo de... Os generalistas, eu gostei dessa frase, os generalistas Pra palavra... vão significado muito... vão conectar com os Vão especialistas. conectar com os especialistas. Vamos dizer assim, é o médico de família, é o médico clínico geral. Ah, tô com uma dor no coração. Ah, vai no cardiologista. Perfeito. Especialista. Agora a gente vai pro mundo dos negócios a mesma coisa. Então, eu tenho a vantagem de olhar sistemicamente para uma empresa e rapidamente identificar qual é o problema dela. Aí, se eu conseguir, eu resolvo. Se eu não conseguir, eu conecto. Ponto. É simples de entender a dinâmica. Então, indo para o mundo do autoconhecimento, essa foi a minha vantagem de saber reconhecer que eu não preciso ser o melhor em nada. Dominar. Cara, que incrível isso. Então, isso pra mim, até o Terry Crew tem um vídeo dele que ele diz assim, não lute pra ser o melhor, lute para ser único. Né? Então, assim, é essa questão. Indo para um viés de espiritualidade, a gente começa a questionar o seguinte, a filosofia diz que a gente define o nosso propósito conforme as nossas escolhas. A espiritualidade vai dizer que a gente já vem ao mundo com um propósito. E basta a gente aceitar ele ou não. Então, essa foi a questão que eu comecei a buscar ter um entendimento, uma conversa com Deus, leitura, para entender realmente o que Deus espera de mim e não o que eu quero para minha vida. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu acabei de ter um nível de consciência aqui sobre a questão dos generalistas, né? E acabou me chamando a atenção enquanto tu tá falando, tá me vindo à memória inúmeras pessoas que dizem assim, inclusive eu vi isso esse final de semana numa mesa. Eu sei muito de tudo. Eu sei um pouco de tudo. Um pouco de tudo.
E aí eu olho para minha história e eu não consigo entender por que eu não consigo avançar. Tá aqui a resposta. Olha a importância de nós estarmos conectados no momento de pensamento para trazer nível de consciência. Por que o generalista, de repente essa pessoa está até acompanhando lá, Sim. A resposta da tua pergunta, muito mais clara, tá aqui. Você só precisa saber quem conectar. Então, a partir do momento que o generalista, ou seja, aquele cara que aprende um pouco de muita coisa e tem essa interrogação consigo na sua jornada de vida, por que eu não consigo avançar? Por que o fulano consegue avançar? É porque o posicionamento, ele traz um refino, né? Quando tu te posiciona, te conecta mais efetivamente, né? Porque tu te posicionou naquele produto, naquele caminho da vida, tu vai agregar ali pessoas que vão afunilar aquele conhecimento, ele é muito mais sólido e conciso. Mas quando um generalista, ele conecta a pessoa que sabe, a possibilidade de crescimento em negócio é muito maior. Porque se eu tenho 10 conhecimentos genéricos e eu conectar com esses 10, eu tenho 10 possibilidades de negócio. Olha que coisa incrível. Exatamente. Olha que coisa incrível. Eu entendi isso também, que tipo, um especialista, ele sempre vai depender de um mas ele vai generalista. contar com um generalista. Mas essa outra colocação que tu trouxe para nós aqui, lute para ser único. Ou seja, dentro do escopo de ser generalista, tu é único por ser justamente esse generalista. E eu achei máximo isso aí, cara. Achei muito bom. Lute para ser o único. Porque aí eu acho que isso chancela a nossa jornada, César, no sentido que, para nós também acalmarmos essa busca incessante, para essa busca de especialista em algo, ou especialista em tudo, né? Que grau, que métrica é essa que a gente está buscando de sermos especialistas em muita coisa, a gente que tem esse DNA, né? De empreender, de buscar, de tentar sempre evoluir, buscar a evolução dentro desse universo e deixando para trás uma coisa muito importante, que é essa questão que tu traz muito latente em ti, que é da espiritualidade. E parece que a gente faz essa busca total, dessa métrica, mas quando a gente encontra a espiritualidade, quando nós encontramos com o propósito de Deus, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, isso nos norteia de uma forma, nos tira pianos e pedras e rochas das nossas costas. É porque eu acho que, como a tecnologia ela é boa e ruim ao mesmo tempo, por exemplo, o Instagram para mim hoje é uma grande ferramenta de conhecimento. Porque eu aprendo assistindo reels rápidos, recortes de entrevistas, palestras. Em questão de 10 minutos de Instagram, eu atinjo um bom nível de conhecimento que eu aprendo ali. Agora, eu sempre vou ter um amigo que tá na China viajando de férias. Eu sempre vou ter alguém nos Estados Unidos viajando, alguém nas Bahamas viajando, alguém... Então, o lado ruim para quem não tá muito maduro na fé, ou quem tá num momento abalado é, poxa, todo mundo tá bem, sou eu que tô mal. Cara, o Instagram é aqueles 0,02% do dia da pessoa. E muitas vezes quem vive do conteúdo nem tá publicando o que tá vivendo. Entende? Exatamente. Então a gente tem que cuidar quando a gente segue alguém, se a gente tá seguindo uma pessoa ou um personagem. Entende? E a grande questão que mudou muito na minha vida foi quando eu comecei a esquecer o local, digamos assim, e me concentrar em com quem eu estou. Mais do que onde eu estou, né? E isso é fundamental porque o ambiente nos molda, por quê? Por causa das pessoas que estão ali. A gente atrai pessoas na frequência que a gente está. Sim. Então a gente precisa subir nossa frequência o máximo possível. Como que a gente sobe ela? Através de consciência, através, né, de entendimento, de educação, porque para a gente estar numa frequência alta, a gente também tem que ter o que entregar. Sim. Hábitos, Exatamente. bons hábitos. A gente tem que ter o que entregar, né? E eu acho que quem é que foi a pessoa que viveu na maior frequência possível? Jesus. E ele era um homem que... A gente no mundo, não sei de onde vem isso no ser humano, mas a gente quer ser servido. E o dono da empresa quer ser servido, quer mandar,
eu mando, você obedece, eu dou a ordem, você realiza. E Jesus, ele é o contrário, ele serve. Ele O cura, tempo todo. ele orienta, ele perdoa. Entende? Então, quando a gente vai desenhar um organograma de uma empresa, tá lá o dono da empresa no topo e vai descendo. Para mim, o dono é o alicerce. Entende? Ao contrário, o dono dá o suporte. Time de marketing. Nós precisamos de 10 clientes. O que você pode fazer? Ah, vou fazer isso. Beleza, toma. Time de vendas. Nós precisamos de 10 clientes. O que nós podemos fazer? Então, vira o jogo. Ao invés de eu mandar, eu dou autonomia pro time. Sim. Entende? Então, essa é uma diferença que do modo como eu vejo isso. Porque Jesus chamou os discípulos ali, dividiu de 2 em 2 e disse, vai. Deu poder a eles e disse, vai. Não tinha WhatsApp. Não tinha... E aí, como é que faz o milagre aqui? Né? Não tinha o chat GPT. Não tinha chat GPT assim, ó, como curar um cego. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Verdade. Entende? E tudo funcionou maravilhosamente bem. E hoje estamos vendo, hoje temos essa informação de que aconteceu, porque com 12 discípulos ele dividiu o antes e depois dele, né? Exatamente, a data foi dividida antes e depois, né? Que coisa incrível. Newton, Jorge, pedi para o Jorge falar um pouquinho ali sobre a questão do Instituto Caldeira. Nós estamos encaminhando para o fim, em 46 minutos aqui, temos 1 hora de programa. Como é que é para um cristão? Aliás, antes de fazer a pergunta, do sucesso ao significado, ao propósito, né? Como é que é para um cristão estar inserido num ambiente de tecnologia, né? E aí se traz aquela ideia generalizada, genérica, de que a grande maioria das pessoas que estão envolvidas neste pensamento, desenvolvimento tecnológico, não crê em Deus, e aí tu pode trazer isso para nós, essa verdade que tu vive, né? Entender como é que é esse ambiente, como é que foi levar o empresário de propósito para dentro do Instituto Caldeira. Eu acredito que, primeiro, todos somos filhos de Deus. Resta saber se a gente identifica isso ou não. Então, e o mundo da tecnologia, ele é pautado por pessoas que acreditam naquilo que elas veem. Acreditam naquilo que... na sua realidade. Então, eu acredito que todas as pessoas têm o tempo do despertar. Entende? Então, geralmente isso vem em crises. Na igreja, principalmente as igrejas evangélicas, elas são repletas de pessoas com traumas que viveram o fundo do poço, aí foram buscar na espiritualidade porque tentaram de tudo. Tentaram psicólogo, não conseguiu. Tentaram tarô, não conseguiu. Tentaram, né? Estão despidas de todo tipo de... Tentaram a sua cura de toda forma. Não encontraram. Vou dar a última chance, que é ir pra igreja. E aí vem a descoberta. Então, no mundo da tecnologia, eu acredito que sim, tem muitas pessoas hoje que ou são ateus, ou são cristãos não praticantes, como a gente brinca, né? Né? Vim de um lar cristão, mas eu não vou na igreja, não acredito. E são pessoas que apenas não estão no tempo de despertar ainda. E conforme a vida vai passando, coisas vão acontecendo e em algum momento vai vir. Isso vem um pouco da história dos vinhedos, né? Quando o patrão chega e recruta às 8 da manhã trabalhadores para o vinhedo. Vem lá, os trabalhadores trabalham no vinhedo. O outro vem às 10 da manhã, outro meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, ele, ó, cada um de vocês recebe a moeda. E aí os da manhã, poxa, mas o das 5 da tarde trabalhou só 1 hora, nós trabalhamos, né? Mas a moeda, que é o reino dos céus, é o mesmo para todos. A questão é, às 6 da tarde fecha. Que horas são agora? Entende? Então, essa questão do despertar é isso. Cada pessoa vai ter seu horário. A questão é que às 6 da tarde fecha. A gente não sabe que horas são agora. Sim. Interessante. Newton.
O Newton tá reflexivo, tá pensando. Atingir meu objetivo, isso é bom. Perfeitamente, né? Sempre quando eu saio dessa atmosfera do empreendedorismo, dessas coisas da obrigação, né? Da obrigação no bom sentido, obviamente, né? Do compromisso, das responsabilidades, e entro no âmbito da espiritualidade, da religiosidade, daqui a pouco, olhando para esse ângulo, realmente nos coloca reflexivos, Uhum. né? A, até o que nos levou a chegar, né? Até onde chegamos, ainda que trazemos das nossas famílias as crenças, né? Uhum. As crenças nos conduzem, né? Mas elas também nos sabotam num determinado momento, Sempre. né? Eu acho que eu tenho uma filosofia minha que eu acredito que a maturidade ela é uma evolução, ela é uma jornada, né? Mas nós já atingimos um determinado momento dessa evolução da maturidade, a ponto de nós olharmos tudo isso, colocarmos na mesa todas essas peças das nossas vidas e olharmos cada uma delas e tratá-las, né? As que são dignas de tratamento. Mas a espiritualidade, ela vai estar sempre no topo da pirâmide, né? Se Uhum. você hoje olhar a pirâmide, a estrutura que nós temos da nossa vida, a espiritualidade ela nos rege, Uhum. né? Porém, contudo, as barreiras, né, os véus são nos colocados durante e a gente acaba não demandando isso, a não ser que nós temos uma instrução desde cedo, né, para isso. Uhum. Eu acho muito interessante a tua filosofia, acho maravilhosa de tu conciliar isso a tempo, como tu falaste no início, um jovem empreendedor, um homem visionário e que tem muito a contribuir para a sociedade, sim, com o aspecto de negócios que tu vem trazendo para um nicho, se eu posso dizer assim, ou um público, tu vai Uhum. usar melhor o termo, direcionado, específico. Que a gente Uhum. quer que tu conte para nós essa história também, Uhum. aonde tu também chegou até o Instituto Caldeira Uhum. com esse propósito e que nos trouxe até hoje aqui para a gente estar É. contribuindo com a nossa audiência. Perfeito. Eu trouxe então para o Instituto Caldeira, que é um ambiente de inovação, até para quem não conhece, pode ter pessoas aqui, né, do interior, de outros estados. Então, o Instituto Caldeira é um instituto em Porto Alegre, onde tem 580 empresas conectadas, e as maiores empresas do Rio Grande do Sul têm seus times de inovação lá. Então, é um lugar que é a Disneylândia dos negócios do Rio Grande do Sul, tá lá. Quer fazer negócios, quer se conectar com pessoas, vai para lá. É um lugar Ponto. sensacional, né? Ponto. Uma energia, uma Ambiente sinergia incrível, né? incrível. Esteja lá. Quer aumentar o faturamento da sua empresa, esteja lá, Uhum. né? E eu levei essa questão, né, do Empreenda com um Propósito. Então foram 12 palestras, né, que estão disponíveis no YouTube, né? Então a gente vai estar conectando o link aqui abaixo depois para quem quiser assistir os vídeos. E o que eu aprendi depois? O C-Lab é minha empresa de treinamentos e educação para empreendedores de inovação. Uhum. E eu juntei com espiritualidade. O que aconteceu? O que está acontecendo agora? Eu estou separando. Então, C-Lab, inovação, tecnologia, empreendedorismo. E o Empreendedores do Reino é um grupo de networking para empreendedores cristãos. Não necessariamente a ver com inovação, com tecnologia, mas o que eu entendo que... qual é a principal diferença, na minha opinião, para um empreendedor cristão de um empreendedor não cristão? A primeira delas é a resiliência, tá? Porque todos nós temos desafios. A questão é que se tu não tem um alicerce forte, tu não tem uma força de saber que tu é parte de algo maior, tu desmorona. Então, saber que Deus está te usando, saber que faz parte do reino, que existe algo muito maior te dando suporte, te faz tolerar, te faz ser resiliente para suportar a dor. Sim. Enquanto que quem não tem a espiritualidade tão desenvolvida, não tem um alicerce, vai desmoronar e, infelizmente, é isso. Então, o Empreendedores do Reino é justamente esse grupo de networking de empresários que entendem que os seus negócios pertencem a algo maior. E que não é... porque o que a cultura popular diz? Eu acordo de manhã, eu trabalho, eu faço meu dinheiro, eu mereço. O
que um empreendedor cristão diz? Eu acordo de manhã, Deus me deu um corpo, Deus me deu ar para respirar, Deus me provém uma comida, eu vou trabalhar e o dinheiro não é meu, é do reino e eu usufruo. Ele é o dono, eu sou o mordomo. Tu muda a mentalidade, porque tu vai investir o dinheiro de um jeito diferente, tu vai tratar um colaborador de forma diferente, tu vai negar uma oferta de um cliente duvidoso, tu não vai pagar suborno, tu vai pagar o imposto. Muda toda a cultura. É bem que nós falamos aqui, a gente falou sobre os principais pilares aqui da vida humana, né? Intelectual, emocional, saúde, financeira. Mas tem um que é extremamente importante, que cada vez mais, quanto mais a gente conecta com pessoas que estão fora do nosso ecossistema, digamos assim, mas que agora, como o Jorge também está dentro das nossas relações, a gente acaba vendo que o pilar servir, ele começa a ser algo rotineiro na vida de quem está lá na ponta empreendendo. Está enxergando essa necessidade, tanto que ele chega um momento de disrupção do negócio dele. Isso mesmo. Né? Isso. Celebre tecnologia e a parte agora que vai tratar empreendedores cristãos, que vai tratar com a espiritualidade, enfim, o emocional também das pessoas, né? Temos 4 minutos para a gente alinhar um final, Newton. Olha, então. O que tu me diz? É contigo. Somos entusiastas, né? Que sejamos sempre assim, que do outro lado todos sintam isso, né? Essa imensa vontade que nós temos de entusiasmar as pessoas, né? Através de experiências, através de alguns dos conhecimentos que nós temos compartilhando. E a recíproca é verdadeira, somos uma via de mão dupla, assim como nós contribuímos aqui, nós estamos também abertos para que a nossa audiência participe, contribua da melhor maneira que puder, trazendo insights, comenta ali, né, agora na sequência da programação, e nos traga também outros temas, ou enfim, sugiram para nós trazermos aqui, e também, principalmente, o like, né, que aí nós vamos saber como é que a gente está conduzindo. Curta, comenta e compartilha. É a clássica que curta, comenta e compartilha. Hoje nós estamos aqui formando mais, estendendo mais ainda essa que a gente sempre fala, a nossa egrégora maravilhosa aqui, de parceiros, trazendo experiências, trazendo uma forma de olhar, porque expandir a consciência é como, né, eu digo como se fosse um guarda-chuva, né? Depois que você abre, não fecha mais, né? E mais esse elemento fundamental de nós, uma forma de olharmos para esse crescimento, para esse despertar, incrementando da forma como tu conduz o teu negócio. Para nós aqui hoje foi e está sendo enriquecedor, Jorge. Perfeito. Um dos motivos desse podcast, um dos propósitos, um dos objetivos, é mostrar para as pessoas que empreender é possível. Cara, é possível você largar a sua CLT aí e se tornar Faça isso! Sinta todas as dores, todas as angústias, que elas são muito presentes, né? Vai haver tempos de bonança? Vai haver tempos de fechamento de ciclo, de abertura de ciclo, de assinatura de contrato, de fechamento de contrato, contratos grandes, contratos pequenos, dores maiores, dores menores. E um dos objetivos do IntegraCast é formar essa ideia de que, cara, é possível empreender. É possível empreender. E eu quero que tu diga isso, com a tua experiência, né? Com os 2 minutos que nós temos aí para finalizar e depois a gente fazer uma frase final. Cara, é possível empreender no Brasil, Jorge? Com certeza, porque o Brasil é um país de desafios e onde tem desafio tem oportunidade. Então, o fato de ser difícil justamente reduz a concorrência. Porque vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, tu vai competir com gente mega capitalizada, mega inteligente e tudo mais. Aqui no Brasil, se tu fizer o feijão com arroz bem feito, tu já tá muito bem. Porque é uma realidade que ela inibe vamos dizer assim, o fato de ser difícil é bom porque reduz a concorrência. Então, a questão que eu trago é, primeiro, avalie se você tem perfil de empreendedor. Porque se não tiver, tá tudo bem. Empreender não é para todos. Agora, se você tem um perfil de empreendedor e você tá abrindo mão disso, você tá sendo covarde consigo mesmo. Perfeito. Então, essa é a questão. Porque a gente tem um limite aqui na Terra de 120 anos. A gente vai desperdiçar? Eu não.
entrou um pouco dentro da linha de finalização que nós íamos trazer aqui para o Jorge, que é nós colocamos essa pergunta assim, se você voltar e conversar com o Jorge de 20 anos, né, que estava iniciando a jornada, né, empreendedora, qual seria o conselho mais importante que tu daria sobre sucesso, propósito e significado? Perfeito. Pro George de 20 anos, eu acho que a maior diferença é o que é métrica de sucesso. Hoje a minha maior métrica de sucesso é dormir de noite. Com a consciência tranquila. Muito bom. Entende? Muito bom. Então, assim, cara, se eu durmo bem, acordo de manhã, tomo meu café da manhã e tenho a oportunidade de trabalhar, cara, tá top. Entendeu? Eu não preciso ter 10 mil clientes, eu não preciso ter o estresse do que eu achava que era a métrica de sucesso. Então, a gente vê às vezes um podcast, porque tu tem que trabalhar 5 dias por semana no escritório e 2 de casa. Não, isso não é métrica de sucesso pra mim. E pra quem tá tudo bem. A métrica de sucesso pra cada um é diferente. Então, eu reduziria as expectativas e aprenderia a curtir a jornada, não o destino. Boa. Entende? Eu acho que esse seria o que eu falaria pro George de 20 anos. Muito bem. Extraordinário. Eu quero agradecer já, que daí tu finaliza junto com ele, mas eu quero agradecer, muita gratidão. Talvez você não entenda o que o Jorge disse, que a métrica de sucesso é dormir, mas em algum momento você vai entender, isso é fantástico. Eu li outro dia que que luxo é eu dormir em paz, show de bola. É um Meu luxo. amigo, minha amiga do Instagram, Deus abençoe a tua vida, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento. 1 hora é muito pouco, a gente vai aumentar esse negócio aqui, para a gente poder ir mais fundo dentro de outras questões ainda muito mais profundas, tirar muito mais dos nossos convidados aqui. Deus abençoe a tua vida, Newton, baita de um parceiro. Amém. Jorge, muito bom ter te conhecido, a conexão foi fantástica, foi incrível. Tenho certeza que a partir desse podcast, o conteúdo que vai rodar nas redes sociais aqui, que os nossos amigos vão ver, vão gerar novas conexões, né, novas relações. Enfim, que Deus vai colocando as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Deus abençoe a tua vida, a tua jornada. Nós estamos juntos para sempre até o fim. Newton, show de bola, aqui um amigão. E, cara, contigo para finalizar aí. Eu já falei a minha fala aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima aí no Instagram, pessoal. Dá tchau lá no Instagram. Aí está. Então, cara, para mim, eu sempre esboço aqui a minha alegria, a minha felicidade de ter conectado contigo de tanto tempo. Nós temos uma amizade e termos nos conectado no momento que eu sempre digo assim que Deus nos prepara para recebermos as bênçãos, né? Nós temos que ter uma estrutura para receber essas bênçãos e a gente vem prospectando, a gente vem galgando isso há tanto tempo e somos abençoados sim por estarmos na vida um do outro aqui e quero rogar que isso nos fomente muitas e muitas outras bênçãos através dessa parceria aqui, que eu acho que é exatamente isso. Nós viemos falando que somos células de Deus no universo, às vezes flutuando, né? Buscando. E quando a gente se conecta assim, a gente sente o pé no chão, e isso para nós é tão bom, a gente pisa com aquilo com uma certeza de que a gente está fazendo aqui tem uma valia, né, para nós principalmente, e vai isso repercutir na vida das outras pessoas, que é o que nós viemos fazer aqui, né? Contribuir um pouco do que a gente veio conversar e que impacte, da maneira que for, do grau que for, a vida de cada um que está do outro lado. Falando dos negócios, né? Então, compartilhe com seus amigos esse podcast do @IntegraCast no Instagram. @ Moderna Eldorado, a sua ótica em Eldorado do Sul. George L. Galas. George L. Galas. Sigam, tá certo? Use Coworking, @UZI Coworking também. Sigam esse espaço maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de passar em Sapucaia do Sul, vem aqui tomar um cafezinho com o pessoal e conhecer esse ambiente maravilhoso, com uma energia esplendorosa aqui, com a equipe maravilhosa também. Tudo funciona maravilhosamente bem aqui, né, César? Muito. E isso faz com que o nosso podcast tenha sempre essa exímia repercussão através do material que eles produzem aqui. Fico feliz, honrado mais uma vez. Deixo o nosso convidado também especial encerrar conosco aqui. Perfeito, eu acho que muito obrigado pela oportunidade de estar gravando esse podcast aqui, que ele seja o primeiro, né, de muitos. Certeza. E
E nada melhor do que se conectar, porque empreender é uma atividade solitária, principalmente quando não se tem apoio de família, por exemplo. A gente sabe que acontece para muitos empresários, né? Sim. Então, se conectar com outros empresários é fundamental. E se tem os mesmos princípios, melhor ainda. Então, grande corrente do bem aí. Conectem-se. Até o próximo. Muito obrigado, um grande beijo. Deus abençoe a todos. Até mais.